Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Eu trouxe aqui para compartilhar com vocês uma oração. E o nome dessa oração é Espera, Fé e Perseverança. Diz assim a oração: Hoje me coloco diante de ti para entregar. Senhor, hoje me coloco diante de ti para entregar cada parte da minha vida ao teu perfeito controle. Sei que tudo tem o seu tempo determinado e nada acontece sem que esteja dentro do teu plano soberano. Ajuda-me a confiar em ti, mesmo quando não entendo os teus caminhos. Ensina-me a esperar com paciência, sem cobrar uma resposta sua, sabendo que cada estação tem um propósito e que tu és fiel para cumprir tuas promessas em minha vida. Pai, fortalece minha fé nos momentos de incerteza. Quando a espera parecer longa e o silêncio parecer ensurdecedor, que eu me lembre que tu estás agindo nos bastidores. Assim como preparaste cada detalhe da vida de teus servos na Bíblia. Sei que estás moldando o meu caminho. Ajuda-me a crescer durante essa espera, a aprender as lições que desejas me ensinar e a permanecer firme na tua presença. Que eu não me desespere quando as portas se fecharem, mas que eu creia que o Senhor me guarda de caminhos que me afastariam de ti, que poderiam me destruir. Quero descansar na certeza de que teus planos são maiores e melhores que os meus. Renova minha esperança e enche meu coração com a tua paz, para que eu não viva ansioso pelo amanhã, mas confiante no teu tempo perfeito. Não deixe que meu coração se desvie ou busque atalhos, mas que eu permaneça fiel a ti. Que minha fé não dependa das circunstâncias, mas esteja firmada na tua palavra. Que eu encontre alegria na jornada e não apenas no destino, sabendo que cada dia ao teu lado é uma bênção. Ensina-me a viver para te glorificar em cada estação da minha vida. Obrigado, Senhor. Sei que o que hoje parece incerto será motivo de testemunho no futuro. Que minha vida seja uma prova viva do teu amor e que eu possa iluminar o caminho daqueles que também esperam em ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para o devocional em Spurgeon. E a palavra hoje se encontra em Mateus
capítulo 27, versículo 14. Mateus 27, 14. Mateus 27, 14. Nós vamos ler desde o versículo 11 para entender o contexto. Jesus perante Pilatos. Versículo 11. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Versículo 13. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouve quantas acusações te fazem? 14. Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Vamos ver a mensagem que Charles Spurgeon nos traz. Ele nunca se calou quando era para abençoar os filhos dos homens, mas não disse uma única palavra a favor de si mesmo. Jamais alguém falou como este homem, e nunca um homem silenciou como ele. Esse silêncio singular foi o indício de seu perfeito autossacrifício. Isso mostrou que ele não pronunciaria uma palavra para evitar o massacre de sua pessoa sagrada, que ele havia se dedicado como uma oferta por nós. Teria ele se rendido tão inteiramente que não interferiria por si próprio, nem no mínimo grau, deixando-se ser preso e morto como uma vítima resignada e sem resistência? Esse silêncio foi um tipo de vulnerabilidade do pecado? Nada pode ser dito como paliativo ou pretexto da culpa humana. E, portanto, aquele que suportou todo o seu peso se manteve em silêncio perante seu juiz. O silêncio paciente não é a melhor resposta a um mundo contraditório? A tolerância calma responde perguntas.
mais conclusivamente do que a eloquência mais arrogante. Os melhores apologistas do cristianismo nos primeiros séculos foram seus mártires. A bigorna quebra muitos martelos aguentando tranquilamente seus golpes. O Cordeiro de Deus, silencioso, não nos forneceu um grande exemplo de sabedoria? Onde cada palavra era motivo para uma nova blasfêmia. Era uma questão de dever não fornecer mais combustível para a chama do pecado. O ambíguo e o falso, o indigno e o maldoso, dentro em breve derrubarão e confrontarão a si mesmo. E, portanto, a verdade pode se dar ao luxo de silenciar e descobrir que o silêncio pode ser sua sabedoria. Evidentemente, nosso Senhor, com seu silêncio, proporcionou um notável cumprimento da profecia. Uma longa defesa de si mesmo teria sido contrária à previsão de Isaías. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Com seu silêncio, ele provou conclusivamente ser o verdadeiro Cordeiro de Deus. Dessa forma, o saudamos esta manhã. Se conosco Jesus, e no silêncio de nosso coração, permite-nos ouvir a voz de teu amor. Amém. Vamos para a nossa leitura. Hoje vamos iniciar a 2 Crônicas. 2 Crônicas. Mas antes de iniciarmos o primeiro capítulo, vamos entender um pouquinho do livro. O estudo desse livro nos traz a introdução. 1ª e 2ª Crônicas, à semelhança dos livros de Reis, originalmente eram um único livro, constituindo a terceira e última divisão do cânon hebraico. Manuscritos mais antigos do texto original contêm o título Relato dos Dias, ou Assuntos do Dia a Dia. O título Crônicas foi empregado apenas no século IV depois de Cristo. No século IV depois de Cristo, por Jerônimo, tradutor da Bíblia para o latim a Vulgata. A Septuaginta emprega o nome Paralipomena, que significa coisas omitidas, dando a entender que o propósito do autor era apresentar informações complementares aos relatos encontrados em Samuel e Reis. Contudo,
cerca de metade dos dados registrados nos livros de crônicas também se acham em Primeira e Segunda Reis e Primeira e Segunda Samuel. Os registros de crônicas concentram-se no período após a divisão dos reinos e dão atenção majoritária ao Reino Sul, conhecido como Judá. Crônicas foi composto para servir de registro histórico. Era digno de crédito na época dos reis de Israel e Judá. O título em língua hebraica mais antigo de que temos conhecimento pode ser traduzido como As Crônicas Deixadas para Trás, o que dá a entender que o objetivo dos autores era complementar a história da monarquia de Israel, trazendo dados que não haviam sido registrados em outras fontes, com um enfoque positivo, cultico e voltado para a esperança. Mas muitas informações encontradas em crônicas são repetições de outros livros do Antigo Testamento. Crônicas é dirigido essencialmente ao povo judeu que retornou do cativeiro babilônico. Muitos judeus que viveram e até nasceram durante o exílio não conheciam bem a história de seu povo. O livro tem o objetivo de informar e orientar espiritualmente. Os exemplos da história podiam informar os leitores e também alertá-los sobre consequências negativas de escolhas mal feitas no passado e sobre bênçãos decorrentes da fidelidade de Deus. Era disso que precisava o povo que agora voltava para a terra prometida. Autoria e data. Quando se comparam os livros de Crônica, Esdras e Neemias, surgem indícios da natureza linguística que permitem atribuir a autoria de crônicas a Esdras ou Neemias. Essa é a posição conservadora dominante que recebe apoio também do Talmud babilônico, muitas vezes chamado apenas de Talmud, e outras tradições judaicas e outras traduções judaicas. Estudos linguísticos também viabilizaram a teoria de que se o autor não foi Esdras nem Neemias, é muito provável que tenha sido alguém contemporâneo deles. Muitos estudiosos preferem atribuir a autoria a alguém desconhecido, referindo-se ao autor simplesmente como o cronista. Alguns estudiosos fixam a data de finalização da composição dos livros de crônicas por volta de 400 a.C. Outros surgem com 450 a.C. e até
500 a.C. Podemos admitir a inserção de alguns dados, principalmente de genealogias, em data posterior, o que não as exclui da categoria de texto inspirado e canônico. Todavia, existem críticos que colocam os livros bíblicos em datas bem posteriores, e Crônicas não é exceção. Alguns o situam por volta do ano 200 a.C. Não há muitas dúvidas de que Jerusalém seja o lugar onde o autor tenha escrito. Não são observadas grandes controvérsias entre os estudiosos a respeito. Como o cronista compilou o livro a partir dos relatos já existentes, os fatos em questão podem ter sido escritos por muitos escribas nos lugares onde aconteceram. É isso, o estudo sobre 2 Crônicas. Vamos iniciar o capítulo 1 agora. Salomão oferece sacrifícios em Gibeão. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo o Israel, cabeças de famílias. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que lhe havia preparado, porque lhe armara uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Salomão pede a Deus sabedoria. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: De grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa, feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão:
Porquanto foi este o seu desejo, porquanto foi este o desejo do teu coração, e não perdiste riqueza, bens, honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti. E te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. As riquezas de Salomão. Salomão ajuntou carros e cavaleiros. Tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, que colocou nas cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata e ouro como pedras, e cedros em abundância, como os sicômoros que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito, da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro por 600 siclos de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os 6 heteus e para os 6 da Síria. É isso, gente. Capítulo 1 de 2 Crônicas. Que Deus os abençoe.